Ivone do Amaral Pereira, A Luz do Consolador. Dados biográficos de Ivone do Amaral Pereira para a Federação Espírita Brasileira. Continuação. Encargos. No Centro Espírita de Lavras, o primeiro onde exerci atividades de grande responsabilidade, ainda muito jovem, pertenci à sua diretoria como secretária e fui também chefe do posto mediúnico para assistência espiritual aos necessitados. Isto é, o médium responsável pelo intercâmbio de receituário e curas em geral, enquanto lá permaneci, num período de 6 anos. O centro era paupérrimo, havia apenas 6 sócios e R$ 2.000 mensais. Atualmente não há expressão para essa quantia. Não obstante o excelente prédio construído pelo então seu presidente, Coronel Cristiano José de Souza. Muitos doentes necessitados nos procuravam, rogando socorro. Seria preciso, pois, obter medicamentos, mas não havia dinheiro para comprá-los. Tratávamos apenas com água fluidificada e passes. Escrevi então uma carta ao senhor Frederico Figner, um dos diretores da Federação Espírita Brasileira, pela época, e então famoso pela sua ação benéfica no Espiritismo. Expus nossa angustiosa situação e pedi auxílio em remédios homeopatas para os nossos doentes. Por intermédio do Sr. Figner, a Federação Espírita Brasileira então nos forneceu 60 vidros de homeopatia de 60 gramas durante 6 meses. Só Deus sabe as grandes curas que esses 60 vidros mensais de remédios fizeram. No fim desse tempo, tendo o centro conseguido sócios e dinheiro em caixa, assim como generosos donativos, agradecemos o auxílio da Casa Mater e o suspendemos. Ficara fundado o setor de assistência aos necessitados, com o trabalho mediúnico. Esse trabalho prestou excelentes serviços, mesmo depois de minha retirada daquela cidade e da desencarnação dos meus antigos companheiros durante muitos anos. Ultimamente, porém, foi extinto, dando lugar a outras atividades, e relacionei o centro com outras entidades espíritas espalhadas pelo Brasil, aderindo-o ainda à Federação Espírita Brasileira como de praxe pela época. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, fui secretária, bibliotecária e vice-presidente da Casa Espírita e colaboradora na Fundação João de Freitas, dependência daquela casa. Criei, na Casa Espírita, a Biblioteca James Jensen, a qual não sei se persiste ainda hoje naquele núcleo espiritista. Ensinei trabalhos manuais no antigo Instituto Profissional Eugênia Braga, para moças, gratuitamente, dependência da Casa Espírita. Ao lado de Ali Raffeldi, um dos mais eminentes espíritas que conheci, colaborei na Fundação João de Freitas, evangelizando crianças e expondo pontos doutrinários nas reuniões de domingos, ao lado de outros dedicados companheiros. Na localidade de Coronel Pacheco, distrito de Rio Novo, fazenda experimental do governo federal, trabalhei sozinha, como mais tarde eu faria no Rio de Janeiro, principalmente no setor de assistência social, juntamente com minha irmã Amália. Em Barra do Piraí, estado do Rio, fui médium receitista
no Grêmio Espírita de Beneficência, ensinando também moral cristã às crianças, no Colégio Ismael, dependência daquele grêmio, e expositora de O Livro dos Espíritos, às segundas-feiras e às sextas, de Evangelho, e pertencia a um grupo de senhoras que cuidavam de assistência social sob os auspícios do mesmo grêmio, colaborando do melhor modo que era possível. Nunca dirigi instituição nenhuma, não aceitei mesmo direção de qualquer natureza quando era solicitada para isso, pois não me reconhecia apta a fazê-lo, mas ajudei sempre a muitas, consoante as minhas forças. Literatura. Desde minha infância dediquei-me ao estudo e à boa leitura. Lia tudo que me viesse à mão, geralmente leituras aproveitáveis, e assim muito aprendi. Leitura infantil que me foi grata, apenas a revista O Tico-Tico, que me despertou o gosto pela literatura, e o romance Robinson Crusoe. O fato, pois, de não ter cursado nem mesmo a escola normal foi, certamente, provação com a qual me demorei a conformar. Entretanto, desde a infância, apreciei a literatura e a ela me entreguei. Aprendi a ler muito cedo e também muito cedo comecei a ler romances. Aos 8 anos li o primeiro romance, era Marieta e Estrela, romance espírita, clássico com um trecho desenrolado na Espanha. Não compreendi a sua literatura, que é muito fina, mas a técnica espírita, nele desenrolada, eu compreendi perfeitamente. Daí em diante, pus-me a ler outros, profanos, tais como A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, Iracema e Ubirajara, de José Alencar, Elzira, de cujo autor já não me lembro, Paulo e Virgínia, de Bernardin de Saint-Pierre, etc. E mais tarde livros espíritas e outros profanos, como o Werther, de Goethe, que li aos 14 anos, e Eurico o Presbítero, de Alexandre Herculano, na mesma época. Porque fossem livros emprestados de outrem, eu os copiava todos à mão, em cadernos de papel manilha, que eu mesma fazia, e os lia de vez em quando. Minha mãe fechava os olhos a essa mania. Meu pai nunca soube, pois tudo isso eu ocultava dele, visto que ele não concordava em que eu lesse romances, devido à minha pouca idade. Mas esse exercício foi excelente para mim, aprendi muito, tomei gosto pela literatura e, aos 12 anos, já escrevia contos e pequenos poemas em prosa, certamente mediúnicos, pois os escrevia rapidamente, vendo a meu lado o vulto espiritual que desde muito eu conhecia, Roberto de Canalejas. Desde então não parei de escrever, até hoje. Estou certa, porém, de que tudo quanto escrevi foi mediúnico ou, pelo menos, inspiração espiritual. Aos 16 anos, eu já lera até mesmo obras de criminologia popular, assunto de que sempre gostei, de Conan Doyle e outros assuntos fortes. Nunca me prejudicaram e muito aprendi em todas essas leituras que fazia. Muitos dos meus escritos literários, todos traindo sabor espírita, foram perdidos depois de publicados em jornais. Eu era muito jovem e não tinha o cuidado de arquivá-los. Estes jornais eram a Tribuna de Lavras, o Cruzeiro, da cidade de Cruzeiro,
Estado de São Paulo. A Coluna, de Campo Belo, Estado de Minas Gerais. Brasil Jornal e Jornal do Povo, de Barra do Piraí, e um jornal de Juiz de Fora, cujo nome, se me não engano, era Jornal do Comércio, todos profanos. Em dois deles, de Barra do Piraí, eu tinha mesmo sessões a meu cargo. Colaborei também em O Clarim, de Matão, ao tempo de Caibá Schutel, de quem fui grande amiga. Em Luz e Verdade, de Lavras, que os adversários do Espiritismo chamavam Trevas e Mentiras. Jornal doutrinário espírita fundado por mim mesma e mais 3 amigos espíritas: Eduardo Gomes Teixeira Coelho, Antenor Barbosa e João Barbosa, o último ainda encarnado e vivendo em Belo Horizonte, e, conforme já disse, em Reformador, órgão oficial da Federação Espírita Brasileira. Ainda em minha primeira juventude, recebi ordem espiritual para me submeter ao espírito Camilo Castelo Branco e receber dele um tratado sobre suicídio. Eu trouxera essa incumbência ao reencarnar, pois que também eu fora suicida e necessitava resgatar a falta. E assim escrevi Memórias de um Suicida, em 1926, só publicado em primeira edição, 30 anos depois, isto é, em princípios de 1956. Além desse, recebi também Nas Telas do Infinito, de Bezerra de Menezes e Camilo Castelo Branco, Amor e Ódio, do espírito Charles, meu pai da anterior existência, onde também o suicídio e suas consequências desastrosas para a criatura são expostos. A Tragédia de Santa Maria, romance brasileiro de Bezerra de Menezes. Nas Voragens do Pecado, de Charles, Devassando o Invisível, assistência de Charles e supervisão de Bezerra de Menezes. Ressurreição e Vida, de Leon Tolstói. Dramas da Obsessão, de Bezerra de Menezes. Recordações da Mediunidade, assistência e supervisão de Bezerra de Menezes. A Família Espírita, Evangelho ao Simples, A Lei de Deus, Contos Amigos e Livro de Eneida, supervisão de Bezerra de Menezes e assistência de Charles e Leon Tolstói. O Drama da Bretanha e o Cavaleiro de Numiers, de Charles, e Sublimação de Leon Tolstói e Charles, e ainda Pontos Doutrinários, coletânea de crônicas publicadas em Reformador. Ao todo, 18 livros, os quais poderão ser desdobrados para 21 volumes, se levarmos em conta que alguns desses trabalhos comportam 2 obras distintas que poderiam ser publicadas separadamente. A fim de receber esses livros, os romances principalmente, e também Memórias de um Suicida, seus autores espirituais retiravam meu espírito do corpo material. Levavam-me com eles para o além ou para o país em que se desenrolaria a ação. Portugal, Espanha, França, Alemanha, Rússia e também alguns ambientes do mundo invisível. Conheci, assim, algumas paisagens do mundo espiritual e países estrangeiros terrenos, onde a ação romântica se desenrolava, em diferentes épocas e séculos. Nesses locais, eu assistia a peça a ser escrita pelos autores espirituais, com todos os detalhes, sentia as emoções de todas as personagens, contemplava colorações belíssimas, via-me em todas as cenas,
mas nada fazia ou dizia, e ouvia uma voz desconhecida a narrar o drama com uma precisão e um encanto indescritíveis, mas sem ver o narrador. E ouvia ainda tudo quanto diziam as suas personagens. Assisti, dessa forma, à célebre matança dos huguenotes na França no ano de 1572, com detalhes inimagináveis por todos nós. Assisti às cenas da Inquisição de Portugal no século XVI. Visitei castelos medievais e da Renascença. Penetrei o Palácio do Louvre, em Paris, como ele devia ser ao tempo de Catarina de Médicis. Perlustrei os gelos da Rússia. Conheci a vida dos seus camponeses e o esplendor da nobreza ali existente durante o Império. Conheci antros de miséria e de dor de toda parte. Penetrei regiões sombrias do astral inferior e ambiências consoladoras do astral intermediário, etc., etc. Posso dizer que o além-túmulo se assemelha à nossa terra, porém mais belo nas regiões intermediárias e boas. Nestas, tudo é agradável e belo e artístico. Convivi, finalmente, com meus guias espirituais, como se eu fora também desencarnada, ou quase isso, e revi muitos trechos do passado histórico citados em meus livros, como se tratasse do presente. Depois de todas essas visões, os autores espirituais dos livros mostrados voltavam e os escreviam, e eu os transmitia com grande facilidade, porque já conhecia o enredo e os detalhes. Foram ocasiões de intensa felicidade para o meu espírito, e posso afirmar também que todos esses romances contêm grande parcela de realidade. Não são ficções. Suas personagens existiram com outros nomes. Apenas neles há o ornamento literário e nomes fictícios, ao mais das vezes, alguns deles, porém sendo reais. Em toda a minha vida, vivi mais da vida mental e espiritual do que da vida terrena, pois até mesmo me lembrava de muitos fatos de minha existência passada, inclusive daquele que fora o meu pai de então, e a tal ponto eu lembrava esse particular que demorei a reconhecer em meu pai da atualidade o meu verdadeiro pai. Para mim, o pai que eu amava e respeitava, o verdadeiro pai, era aquele que via em espírito junto a mim e do qual me recordava, ou seja, Charles, atualmente desencarnado, em meu espírito familiar desde o berço. Não obstante, nunca fui fanática nem beata. Mantive-me sempre mercê de Deus, natural e vigilante, sem excesso de qualquer natureza. Fui, ao contrário, exigente e desconfiada no que concerne a fatos espíritas, nada aceitando à primeira vista. Mediunicamente, tive facilidade em obter esses livros. Possuía assistência poderosa e constante dos guias espirituais. De outro modo, minha mediunidade, classificada como positiva, com a especialidade literária em O Livro dos Médiuns, prestava-se ao certame. Mas sofri todos os empecilhos e provações terrenos, até que pudesse conseguir cumprir a tarefa, que foi antes um resgate do que missão. Sofri ao máximo situações anormais. Às vezes, não tinha mesmo um local para poder escrever. Fazia-o sobre um caixote, à luz de vela ou de lampião, a querosene. Mas perseverei.
Jamais me dei por vencida e venci. Notifico aqui minha gratidão por minha irmã Amália, meu cunhado César e minha tia Ernestina, que muito me facilitaram os meios em sua casa para que eu pudesse livremente desempenhar minha tarefa mediúnica literária, resgatando faltas passadas. Ao escrever estas linhas, abre parênteses, dia 30 de julho de 1973, fecha parênteses. Estou certa de que não mais escreverei literatura espírita. Meu compromisso com o alto, nesse particular, está cumprido. Há 47 anos que exerço a mediunidade ativamente. Ela, a mediunidade, amparou-me a vida inteira, deu-me consolo nas provações, alegria quando tudo me faltava neste mundo, salvou-me das atrações mundanas quando as tentações afluíam ao meu redor, conservando-me voltada para Deus. Instruiu-me, dignificou-me, aclarou-me o caminho do progresso, deu-me a conhecer a felicidade que nos aguarda depois do dever cumprido, e as únicas horas felizes que conheci neste mundo provieram da sua prática. Através dela, alarguei o meu campo de fraternidade para com o próximo. Fiz dos inimigos do passado amigos para a eternidade. De obsessores a quem pude servir com ela, fiz afeições imorredoras para o coração. Fiz dos sofredores encarnados e desencarnados, a quem assistia e visitava, irmãos queridos que me ajudaram com suas preces. Jamais conheci decepções com minha mediunidade. Amei-a sempre, respeitei-a e guiei-a sob o critério insuperável da codificação espírita, realizada por Allan Kardec. Para mim, portanto, a mediunidade foi o meio de reabilitação de faltas contraídas no passado reencarnatório. Foi a misericórdia de Deus mostrando-me o caminho da redenção.